Mateus, capítulo 13, do verso 24 até o verso de número 30. Nós estamos falando sobre o reino. Mais precisamente, nós estamos falando sobre as parábolas do reino, ou seja, histórias ilustrativas que Jesus contou para falar o que é o reino, para falar quais são as pessoas que vão entrar no reino, para falar como conquistar esse reino. Jesus, ele sempre falava através de parábolas, né? E essas parábolas do capítulo 13 de Mateus são chamadas parábolas do reino. Você vai perceber que em cada parábola, a partir de agora, Jesus vai dizer assim, o reino de Deus é semelhante a... Os irmãos podem repetir? Então repete. O reino de Deus é semelhante a... Ou seja, a história que ele vai contar é uma história que ilustra o que é o reino de Deus. Os irmãos estão aí? Amém. E hoje nós vamos estudar a parábola do joio e do trigo. Amém? Amém. Olha para o seu irmão, vê se ele tem cara de trigo. Vamos aprender coisas preciosas aqui. Amém, irmãos? Mas, como todo o evangelho do reino, as parábolas do reino são parábolas que nos confrontam e são parábolas que nos chamam para um compromisso com o Senhor. Amém? Falamos domingo passado sobre a parábola do semeador. Quantos lembram? Amém. Lembra dos 4 tipos de solo? Então eu vou falar o solo e você fala o que significa. Amém? Amém? Vamos lá? Os irmãos dão conta? Beira do caminho. Beira do caminho. O solo pisado, coração duro, né? Que a palavra não entra. Ih, irmão, não sei não, hein? Participou das células da semana? Debateu a palavra na célula? Amém? Solo rochoso. Não tem profundidade. Recebe a palavra com alegria, lembra? Recebe a palavra com alegria, mas aí quando vem a aprovação, não tem raiz, não dá fruto. Os irmãos estão aí? O solo espinhoso, o solo com espinhos. Os cuidados desse mundo, né? As coisas dessa vida não deixam frutificar. E a boa terra, que é o que dá. Agora olha que interessante, presta atenção. A primeira parábola, Jesus falou de um semeador que saiu a semear. A segunda parábola, ele fala do campo, que foi semeado. Os irmãos estão aí? Então, nós vamos usar também a primeira parábola para entender a segunda. Vamos lá, então. Verso de número 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se, semeou o joio e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem joio? E ele lhe disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Observe,
A primeira parábola que nós estudamos, a parábola do semeador, conta a história de um homem que saiu semeando a sua semente. Esse semeador, nós aprendemos domingo passado, o semeador da parábola são todos aqueles que pregam o evangelho do reino. A semente é o evangelho do reino, amém, irmãos? E o campo é o nosso coração. O primeiro grande e supremo semeador que existiu foi Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi o primeiro a pregar o evangelho do reino, amém, irmãos? O primeiro homem a anunciar o evangelho do reino foi Jesus Cristo. Então, de certa forma, a parábola do semeador, o semeador da parábola, aponta para Jesus Cristo. Nessa segunda parábola aqui, nós temos já um campo semeado. Então, para que nós possamos entender essa parábola, vamos precisar recorrer e lembrar-nos também da parábola do semeador. Primeiro ponto, Jesus ele fala que o reino dos céus é semelhante. Então diga assim, o reino dos céus é semelhante. Então observe que essa é uma parábola que fala do reino. Por que é importante te dizer isso aqui? Há muitos estudiosos da palavra que vão interpretar essa parábola aqui dizendo que o trigo são os crentes e o joio são os ímpios. Amém? O trigo são os crentes e o joio. Por quê? Porque Jesus diz, quando ele vai explicar a parábola do joio e do trigo, ele diz que o campo é o mundo. Só que observe, essa interpretação não está correta. Por quê? Porque Jesus nunca fala do reino para ímpios. Todas as vezes que Jesus fala do reino, ele fala para os crentes. Os irmãos estão aí? Por quê? Porque o ímpio não pode ainda ouvir o evangelho do reino, porque nem salvo ele é. Ele primeiro precisa ser salvo para depois ele tentar conquistar o reino. Então, todas as vezes que o Senhor fala do evangelho do reino, ele fala para crentes. Pastor, então vamos entender. Quem é o trigo e quem é o joio? O trigo são os crentes que frutificam. Amém? O joio são crentes, Alguns vão dizer assim, eu não gosto de usar esse termo. Alguns vão dizer, são os falsos crentes. Mas eu não diria que são falsos crentes. Eu diria que são crentes que ainda não entenderam o chamado e a vocação de Deus. São crentes, são salvos, são pessoas que conheceram a Jesus, mas são pessoas que não vivem para Jesus. São pessoas que foram alcançadas por Cristo, mas não vivem por Cristo. São aquelas pessoas que estão na igreja e tanto faz como tanto fez. Eu não sei porque eu estou aqui, eu não sei de onde eu vim, eu não sei para onde eu vou, e qualquer coisa para mim serve. São essas pessoas. Os irmãos estão aí? Observe. Então, a Bíblia diz que esse homem, que é Jesus Cristo, semeou o trigo no seu campo. Diga, no seu campo. A terra pertence ao Senhor. Amém, irmãos? O campo é o mundo, é a terra. Então, na terra, o Senhor colocou a sua preciosa semente. Os irmãos estão aí? Qual é a semente? O evangelho do reino. E uma vez que o evangelho do reino caiu em nosso coração, nós nascemos como trigo. Algo importantíssimo. A Bíblia vai usar a figura de uma vinha para falar de Israel no Antigo Testamento. Os irmãos estão aí? Todas as vezes que as parábolas falam de Israel, vai usar a figura de uma vinha. Diga assim, por quê? Porque a vinha é algo fechado. A vinha é algo cercado, a vinha é algo limitado, ou seja, Israel é apenas uma nação. Os irmãos estão aí? Mas quando a Bíblia vai falar da igreja, ela não usa a vinha, ela usa o trigo. Jesus disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só.
mas se morrer, produz muito fruto. Os irmãos não sabem o que eu estou falando, né? Não sabe, né? Mas Jesus, né? Ele estava falando sobre a sua morte. Quando Jesus fala sobre a sua morte, ele diz que era necessário ele morrer, ele tinha que morrer. Por quê? Porque ele só ia frutificar se ele morresse. E aí ele se compara com um grão de trigo. Ele diz assim, ó, se o grão de trigo cair na terra, se ele não morrer, ele não dá fruto. Você sabia que toda semente que cai na terra, para nascer a planta, ela tem que morrer? Os irmãos estão aí? Você planta lá uma semente de milho, por exemplo, aí nasce o pé de milho. Aí você vai cavar para ver se você acha a semente. A semente, ela se partiu, a semente morreu para nascer a planta. Os irmãos estão aí? Cristo teve que morrer para frutificar. Nós também temos que morrer para frutificar, mas isso aí é uma outra história. Então observe. Quem é que está semeando? Jesus Cristo, verso de número 24. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. O que é a boa semente? A boa semente é o evangelho. O que é o campo? O campo é o mundo. Os irmãos estão aí? Os irmãos estão com a cara de que não estão entendendo nada. Quem é que semeia? Jesus. Amém? O que é a semente? O evangelho. O que é o campo? O mundo. Amém? Jesus disse que nós vamos viver no mundo. Quando Jesus vai orar, aquilo que nós chamamos de oração sacerdotal, lá no capítulo 16 de João, Jesus diz assim, ó, não rogo que os tire do mundo. Ou seja, nós vivemos no mundo, e nesse mundo, Jesus plantou a sua preciosa semente. E qual é o resultado? Nós. Amém? Diga assim, qual é o problema? Que aqueles que deveriam cuidar da plantação, verso 25, mas os homens, os que trabalham nessa plantação, dormindo, veio então o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Ai, 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 ai. Olha para mim. Então, Jesus veio e plantou uma lavoura linda de trigo. Amém, irmãos? Você tem cara de trigo. Aleluia. Amém? Você não tem cara de joio. Amém? Mas até o final da mensagem vamos descobrir se você tem cara de joio ou não. Então, uma lavoura linda. Quem é que deveria cuidar da lavoura? Isso fala dos líderes da igreja de Cristo. Aqueles que deviam cuidar da lavoura. Eles dormiram, cochilaram. E o inimigo veio bem quietinho e semeou o joio no meio do trigo. Os irmãos estão aí? Preste atenção. A semente de joio, ela é parecida com a semente de trigo. Os irmãos estão aí? E observe, só que é uma semente venenosa. A semente do joio, ela causa náusea, ela pode causar sonolência, se ela for ingerida, e ela pode até mesmo matar. Os irmãos estão aí? Mas observe, quando as duas sementes são plantadas, a planta que nasce são idênticas. É difícil você dizer o que é joio, e é difícil você dizer o que é trigo. Os irmãos estão aí? Isso quando a planta nasce. As duas plantas são iguais. Os irmãos estão aí? Só para você entender. Se vestem iguais, carregam Bíblia, frequentam um prédio no domingo. Entendeu? Igualzinho, assim, você olha e fala assim, não tem diferença. Os irmãos estão aí? Pastor, então como saber o que é trigo e o que é joio? Na hora do fruto. Porque o fruto do trigo é dourado. Já viu o trigo? Ele fica meio dourado, né? E o joio é preto. Os irmãos estão aí? Então olha para mim, olhando todo mundo parece trigo. Mas quais são os frutos que produzem? Então observe. Quais são os frutos que o trigo vai produzir? E aqui eu estou parafraseando, obviamente. Pessoas salvas, gente batizada, pessoas consolidadas, famílias restauradas,
é isso que o trigo está produzindo. E o joio? Porque olhando é tudo igual. O joio, confusão, divisão, inveja, briga e coisas assim por diante. Os irmãos estão me entendendo? Está ficando claro? As duas plantas, iguaizinhas, não tem como diferenciar uma da outra, mas na hora do que dá o fruto, você consegue ver a diferença no fruto. Olha para o seu irmão, sorria para ele, que ele está ficando sério. Apesar que ele não vai ver que você está sorrindo, você está de máscara, né? Mas sorria mesmo assim. Tente expressar um sorriso e pergunta para ele assim, irmão. Fala, irmão, qual é o fruto? Só para mim saber assim, diferenciar se eu estou sentado ao lado de um trigo ou se eu estou sentado ao lado de um joio. Os irmãos estão aí? E existe mais uma diferença. Qual é a diferença? Presta atenção. O trigo, quando o trigo produz, quando ele amadurece, ele dobra. Está vendo a imagem aí? Vendo lá? Porque enquanto ele está verde, enquanto o fruto está verde, ele fica em pezinho. Mas quando o fruto amadurece, o trigo dobra. Os irmãos estão aí? E o joio? O joio não dobra de forma alguma. Os irmãos estão aí? Pastor, não estou entendendo, eu vou te explicar. O que significa o dobrar? Submissão. O que significa o ficar em pé? Rebeldia. Não ouço ninguém, ninguém fala na minha vida, eu vivo a minha vida do jeito que eu achar bem. Joio. Os irmãos estão aí? E o trigo? O trigo sabe que se ele precisa produzir, ele precisa se dobrar. Então o trigo dobra, ou seja, submissão. Essa figura do trigo fala de alguém que está colocando e confiando a sua vida às mãos de alguém que acredita ser enviado de Deus. Eu não faço o que eu quero, eu não ando do jeito que eu quero, eu não sou dono do meu nariz, muito pelo contrário, eu partilho a minha vida com os meus irmãos e, além disso, submeto a minha vida àqueles que Deus tem levantado acima de mim. Os irmãos estão aí? O trigo dobra, o joio reto. Os irmãos estão aí? Olha para o seu irmão. E aí? A fisionomia dele mudou? Esse negócio de liderança, pastor, para que isso? Cada um cuida da sua vida. Não é assim que Jesus nos orientou a viver. Amém, irmãos? E não é assim que nós vamos viver. Nós vamos viver debaixo do princípio de autoridade, vamos viver debaixo do princípio de submissão. Eu não sou dono do meu nariz e não quero ser. Os irmãos estão aí? Não sou eu que decido o que eu vou fazer, primeiramente ao Senhor, e as decisões que eu preciso tomar nessa terra, eu ainda submeto aos meus líderes e às pessoas que estão acima de mim. Por quê? Porque eu quero ser trigo, irmão. Eu não quero ser joio. Os irmãos estão aí? Observe, preste atenção, verso de número 26. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. É nessa hora que, na hora de dar o fruto, que aparece a diferença. Aleluia. Os irmãos estão aí? Diga assim, a diferença entre o joio e o trigo. O crente bom e o crente ruim só aparece na hora do fruto. Os irmãos estão aí? Porque a roupa não ajuda. Você vai lá na loja Moda Evangélica, apesar que ele nem faz isso mais, né? Na época que eu me converti, no ano de 1999, havia distinção entre roupa de crente e roupa de ímpio. Os irmãos não pegou essa época, né? Não pegou? Eu peguei. Como é que funcionava? Tinha a loja, e normalmente era uma só na cidade, que era roupa de crente. E o restante tudo era roupa de ímpio. Então, os irmãos verem você comprando roupa na loja de roupa de ímpio era um escândalo. Você tinha que comprar, imagina como é que era, né? Eu mesmo lembro que eu tinha uma calça mostarda, com uma camisa mostarda. Não era a melhor coisa de se ver.
Foi nessa época que a pastora se apaixonou por mim. Por isso que eu digo que o amor dela é verdadeiro, irmãos. Porque, assim, ó, já viu aquele versículo? Não tinha beleza e nem formosura? Pois é. E eu, para ajudar, né, propositadamente, eu meio que rapava a cabeça e fazia um tupete. Era uma coisa maravilhosa. Presta atenção. Então, havia divisão entre a roupa do crente e a roupa do ímpio. Então, hoje, naquela época, dava para dividir. Você via um cara, sol quente, meio-dia, 35 graus, terno, gravata, apertada aqui. Você já podia dizer, crente. Esse é crente. Aí você via o outro lá de bermuda e dizia, não, aquele ali não é crente. Aliás, quem usava bermuda não era crente mesmo, era do diabo. Os irmãos estão aí? Presta atenção. Naquela época dava, hoje não dá mais. Por quê? Porque a gente anda, você vê o pastor, né? O pastor vem de camiseta para o culto. Que coisa maluca, né? Um pastor de camiseta. Tem gente que até hoje se espanta, é um pastor de camiseta, né? Pois mudou as coisas, amém, irmãos? Outro dia alguém disse assim, olha, não se fazem mais pastor como antigamente. Eu falei, graças a Deus. Né? Porque, já imaginou? Não se fazem pastor como antigamente, porque não se faz pastor para antigamente. E hoje, o que importa hoje? Presta atenção, o que importa não é mais a roupa. Jesus não disse, pelas roupas os conhecereis. Jesus disse, pelos frutos os conhecereis.